E aí, pessoal, tranquilidade. Rapaziada, assunto meio polêmico, né? Com certeza absoluta vai dar alguns comentários daqueles bem legais, né? Para não dizer o contrário. Aquelas famosas brigas. Mas aqui, quem acompanha o canal sabe que aqui não tem baba-ovo de marca nenhuma, de modelo nenhum. Aqui o que importa é a informação, beleza? Dito isso, vamos lá, né? Estamos aí já com 1 ano e meio, vamos colocar aí assim, arredondando, de CB300 no mercado, né? E o que é que eu quero falar nesse vídeo aí para quem tem interesse em comprar a moto, tá? É o seguinte: e aí, a moto é boa? A moto não é boa? O principal ponto não é esse, tá? O que eu quero falar nesse vídeo é um negócio chamado confiabilidade. É o tema central desse vídeo. E eu vou dizer a minha opinião e vou dar aqui os motivos, certo? Então, rapaziada, para quem quer ver somente o que está no vídeo e fechar já aqui, já pode fechar. Então a palavra é não, tá? A moto ela ainda não é confiável. Então quem estava esperando isso aí pode fechar o vídeo. Porém, para quem quer saber mais, vai aqui os meus motivos, beleza? Deixando claro que o que eu sempre falo, o que eu acho muito relevante, é que a gente tem que ter um negócio chamado amostragem, certo? E quer dizer o quê? São várias unidades em situações diferentes, né, em condições diferentes, e a gente analisar o que é que acontece. Então, por esse motivo, eu participo de diversos grupos, Facebook, WhatsApp. Tô ali só pra chupar informações, tá, pessoal? Só pra me encher de informações, que pra mim é o que é relevante. Participar desses grupos, de fato, efetivamente, né, não me interessa. Mas enfim, deixando conversa de lado, essa moto ela já tá, como eu falei, há 1 ano e meio no mercado, né? E já saíram as primeiras 23, né? E já estamos aí nas 24, que é o caso dessa minha unidade aqui. Ela é uma 24, tá? Então, o que é que eu posso falar a respeito de confiabilidade? A moto ainda, pessoal, ela ainda carece de confiabilidade. E por que eu falo isso? Porque tem diversos itens que alguns já podem ser considerados crônicos, e outros que têm uma certa reincidência, vamos colocar assim, né? Um índice considerável de casos. O principal deles, o primeiro da lista, de longe disparado, é esse painel, tá? Esse painel, infelizmente, ele é extremamente não confiável. Tem diversos relatos dos mais variados tipos, desde que descola, que causa mancha. Por exemplo, esse meu, se ficar muito tempo no sol, é um dos que ficam a mancha, tá? Ah, mas é normal, não. Tem painéis que ficam com a mancha, tem outros que não, tá? Tem diversas motos por aí que tem um painel similar que não tem a mesma mancha, beleza? Então, se fosse algo que era para ser, teria em todas, certo? Uma característica de um veículo, ele não pode dar em uma unidade sim, em outra não. Não existe isso. Característica é algo inegociável, vai estar em todas, né? Tem outra questão que é a principal, digamos assim, do painel, que é a questão de água, tá? Muitos desses painéis estão entrando água, não tem uma boa vedação, e por ser uma moto, obviamente o painel fica exposto. Não adianta, pessoal, virem falar, como eu já vi em alguns casos. Por isso que eu falo para vocês que é muito importante a gente tentar ser imparcial,
e analisar muitas situações, porque muitos aí tentam alegar que é quem usa a famosa VAP, né? Aquele jato d'água. Ah, o jato é muito forte e tal. Não. Tem relatos, inclusive, de moto que simplesmente dormiu na rua, né? Levou chuva de madrugada e o painel, no outro dia, não funcionava mais. Então, pessoal, isso não existe, tá? Isso é um erro absurdo. Diversas motos aí são exemplos do contrário. Eu vou dar até um exemplo, que é o exemplo mais próximo dela, né? A Saara, por exemplo, que tem o mesmíssimo painel, não tem esse problema. Não há relatos desse problema. E por quê? Porque a Saara, ela tem um acabamento aqui. O painel ele não fica exposto, né? Ele fica meio que dentro de uma carenagem. Então, provavelmente por esse motivo, né? E até a própria posição do painel ele é mais inclinado para trás, assim, mais alto. Isso não aconteça. Então vejam, não é algo do modelo do painel. Se fosse, a Saara também teria, tá? É algo específico dessa moto, provavelmente porque ela fica aqui com a face toda exposta. Lembrando que esse não é um painel barato, porém também vale salientar, né? Praticamente todos os casos que eu vi e que estavam em garantia, não houve problema para trocar o painel. Esse é o maior dos problemas. Outro problema, às vezes aí, por qualquer que seja o motivo, não sei, talvez até água, o painel simplesmente fica queimando fusível, fica em curto. Outro problema, às vezes o painel, alguns casos aí, mas são casos menores, né? Mas tem também, o painel ele simplesmente perde essas informações aqui, ó, do KM, fica um monte de tracinho, que é justamente quando ele não pega a informação, tá? Então, é também defeito no painel. Recentemente até vi essa semana tá, pessoal? Eu não vou estar colocando aqui, como normalmente eu faço, as provas de tudo que eu tô falando. Primeiro que dá um trabalho do caramba, né? Segundo que tem coisas às vezes que tem informações de terceiros, eu não prefiro agora não colocar, beleza? Quem quiser, como eu falei, tem diversos grupos, Facebook, WhatsApp, basta você participar que você vai ver, certo? Então tá lá, são grupos públicos. Você entra e você vai ter a informação, as provas de tudo que eu tô falando. Outros casos menores, mais pontuais, né, mas que tem também, que eu vi, foi a questão dela perder a informação da marcha aqui. E não era problema no sensor de marcha, beleza? Não era também problema no painel, o painel foi trocado. Vamos lá para outro ponto. Essa carenagem aqui do tanque, várias pessoas têm relatado que ela quebra, tá? Principalmente nessa parte do piloto aqui, embaixo do banco. Com certeza é algo que não deveria acontecer. Aí vão dizer, mas o cara andou errado, sentou errado. Sim, pode ser. Porém, pela quantidade de relato, e como eu já disse, né, tem uma amostragem significativa, não era para acontecer. Isso é mais um dos problemas. Um outro problema que acontece bastante, essas motos, algumas tiveram uma certa dificuldade de partida absurda. Muitas, inclusive, principalmente as primeiras, chegaram a descarregar a bateria e ir para a concessionária. Acho engraçado que muita gente desses grupos também, principalmente, né, a esmagadora maioria é leigo, já falei sobre isso no canal. A maioria das pessoas que tem moto, mesmo as que têm há muitos anos, não entendem nada, tá? Aí muitos falam que o problema é na bateria. Inclusive levam na concessionária, dão uma carga na bateria e devolvem a moto à pessoa dizendo que a moto só está com problema de bateria. É óbvio, se a bateria chega lá descarregada, eles carregam a bateria. Depois que carrega a bateria, tem dado a partida na moto e a moto pega, eles não vão fazer nada, tá? Eles já não fazem nada normalmente. E numa situação dessa, não tem o que fazer, certo? Então, obviamente, para quem entende o mínimo, sabe que isso não existe. Deu partida, é para o veículo entrar em funcionamento, ponto. Se ele tem dificuldade para entrar em funcionamento, existe algum outro tipo de situação. Só que aí, pessoal, entra algo muito complicado, que é o quê? Eu ainda não tenho como determinar do que se trata, tá? Mas ao meu ver, existe alguma coisa muito errada, seja no mapa, ou seja na própria configuração de motor dessa moto. Por que eu estou falando isso? Porque esse relato de dificuldade
ele tem também na Saara. E a Saara tem um sistema de admissão diferente. A Saara tem um escapamento completamente diferente. E por consequência, o acerto do mapa dela é diferente. Até por conta desses periféricos. É obrigatório ser diferente, tá? Então assim, não era para ser, tá bom? Então existe algo muito errado. Muitos falam aí, é combustível adulterado. Velho, não é. E se até for, significa que essa moto, né, essas motos que a Saara está inclusa nisso, elas têm uma sensibilidade muito grande a combustível. E eu vou dar aqui um exemplo real. Eu já tive, foram acho que 2 casos pontuais de dificuldade fria e uma de dificuldade quente, o que é pior ainda, tá? Porque a moto quente ela é mais fácil de pegar. E eu posso garantir que não era combustível. Por quê? Como vocês sabem, eu também tenho uma CB250F, né? Então, também, quem sabe, eu coloquei ela para vender. Como ela estava com muito combustível no tanque, eu tirei o combustível dela e coloquei aqui na 300. Então, assim, tinha bastante gasolina, baixou muitíssimo o tanque dessa moto e eu fui lá e coloquei. Na 250F é uma gasolina de um posto Shell que eu normalmente abasteço, tá? Na 250 nunca houve nenhum tipo de dificuldade. Inclusive até a forma como o motor entra em funcionamento da 250F é bem mais rápido do que essa. Mal o motor de partida gira e a moto já pega. Então assim, não há o que falar de combustível porque eu fiz um, entre aspas, né? Não é o ideal, mas eu fiz um mini teste, vamos colocar assim. E que se fosse algo de combustível, a 250 também era para acontecer. E não acontece. Como a gasolina era a mesma, também era para acontecer. E aconteceu nessa moto e não nela. Então pessoal, essa pala aí de que é problema no combustível, não existe isso, tá? Para mim é 100% descartado. E até pode existir, é óbvio, eu não estou dizendo que o combustível ele era de 100% de qualidade, eu não tenho como garantir isso. Porém, eu tenho como garantir que, no mínimo, na melhor das hipóteses, essa moto, né, tanto ela como a Saara, ela é sensível a combustível, sensível demais, sensível fora do normal, tá? Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, na 160 nunca tive esse problema e na 250 eu nunca tive. Então, essa é a primeira moto, né? Na 150 também eu não tive. Então essa é a primeira moto que tem essa frescura com combustível. Beleza? Ou em tese, né? Se for combustível. Porque como eu falei, pode ser algo referente à parte mecânica, de motor mesmo em si, configuração de motor, né? Já que a gente está tendo normas cada vez mais difíceis. Ou de repente um acerto de mapa. Não sei, não tenho como garantir para vocês. Fato é que isso acontece. Inclusive, muitas pessoas já tiveram que voltar de guincho, tá? Por conta disso. Não só porque a bateria descarregou, mas também porque simplesmente a moto não entrou em funcionamento. Beleza? Então é algo que eu considero já significativo, porque é algo que pode te deixar na rua. Outro caso que aconteceu em bem menos, tá? Quantidade, foram poucos os relatos que eu vi. E eu ainda não vi nas 24. Mas não quer dizer que não seja, tá? Só estou relatando aqui o que eu vi, né? Que é o seguinte. O chicote dessa moto, ela passa ali embaixo, né? Uma parte ali próxima à rabeta e tal. E algumas 23, como eu falei, não sei se veio fora da posição, se veio solto, mal encaixado, enfim. O que é que acontece? Ele fica roçando em partes ali da moto. Com o tempo esse chicote ele abre e ele fecha contato com o quadro fechando curto, o que leva a apagar painel, mas a moto funciona. Em alguns outros casos que eu vi, a moto simplesmente não funcionou mais. Então assim, é um problema significativo. Não houve nenhum tipo de recall. Então eu acredito que no caso dessa moto, né, desse modelo no caso, talvez seja algo referente a uma má montagem, tá? Mas mesmo assim é bom você ficar atento na sua.
Se vocês buscarem, acho que a maioria sabe aí, quem está mais antenado nas coisas aí, mais atualizado, vamos dizer assim, que a Saara recentemente está tendo um recall, né? E é justamente isso. O local que passa lá no quadro está sendo modificado. Eles estão colocando uma espécie de uma presilha, que é para esse chicote, né, a fiação da moto, ela não roçar no quadro e automaticamente não causar, né, o rompimento, o fechamento de curto-circuito na fiação da moto. Como eu disse, na Saara eles identificaram isso e estão fazendo uma campanha de recall. Alguns casos já houve o dano no chicote, em outros casos não. Em outros casos simplesmente é só colocar lá uma espécie de uma abraçadeira, alguma peça que meio que reposicione ou segure o cabo, tá? Enfim, não é nada significativo. E por fim, esse botão aqui de partida, tá? Esse botão aqui de partida tem dado alguns problemas. A moto simplesmente ela não dá partida. Aí eu não sei se é a questão do start-stop ou do próprio botão em si de acionamento do motor, né? Se é o corta-corrente aqui ou se é o botão. Sei que simplesmente algumas motos estão tendo essa dificuldade. A moto simplesmente não funciona, é como se não acontecesse nada. Aí a gente não sabe se é algo de água, por exemplo, porque esse botão ele é mais sensível à água, ou se oxida alguma coisa, ou se dá algum problema. Se bem que a maioria dos relatos é o seguinte: depois de um tempo voltou a funcionar. Ou as pessoas colocam um limpa-contato, né? Ou abrem e fazem uma limpeza e simplesmente volta a funcionar, tá? Dos relatos que eu vi, eu ainda não vi ninguém que precisou trocar isso aqui. Mas novamente é uma besteira, né? Assim, porém, a depender da situação, você fica na rua. Se você não for um pouco mais enrolado, que consiga dar um tranco na moto, ou dependendo de onde você estiver e não conseguir dar um tranco na moto, você vai ficar vendido. Beleza? Então assim, o que é que eu quero dizer com tudo isso? Isso fora outros detalhes menores, outros relatos menores, tá? Eu só estou falando aqui do grosso. O que eu quero dizer com isso, como eu estou falando para vocês, é o seguinte: é que essa moto, para quem preza muito por confiabilidade, ainda não é um modelo confiável de fato. Ela tem diversos probleminhas ainda a se resolver, tá? E que é comum, eu até já fiz vídeo a respeito desse lance, né, de veículo lançamento e tudo mais, enfim. Normalmente, pessoal, esses problemas eles acontecem nos primeiros modelos, nas primeiras versões, se bem que essa aqui já é a segunda, tá? E algumas coisas permanecem, como por exemplo, eu já vi problema no painel da 2024, então ainda continua, enfim. Mais uma vez, não sei se vocês vão conseguir perceber, mas ó, a mancha tá aqui já no painel, tá? Assim, para quem preza muito, muito por confiabilidade, não, tá? Não é uma moto que a gente pode cravar ainda como confiável. A única coisa que não tem como falar ainda é questão de motor. Por enquanto, eu não vi problema de motor, tá? Só que é lógico, não é também para acontecer, tá? E você vai ver, tem muito cara falando, minha moto tá com 10 mil, 12 mil, 15 mil, 20 mil e não aconteceu nada. Meu irmão, você não tem que estar comemorando não, cara. Isso é uma obrigação. Isso é o mínimo. Entendeu? Então não ache que é isso, né? É uma idiotice falar isso. Porque é o mínimo que se espera de um veículo 0 km praticamente. Então, como eu falei, aqui não tem fanboy, aqui não tem defensor de Honda, nada disso, né? Tanto é como eu falei, fiz um vídeo a respeito da 250, por exemplo, as últimas, pode comprar sem medo. Porque não tem um único problema crônico sequer. A moto é 100% confiável. Já essa daqui, não. Certo? Talvez nos próximos anos, nas próximas versões, sim. Mas hoje não é um produto confiável. Beleza? É isso aí, valeu.